E olha, um relatório inédito aponta que o crime organizado movimentou quase R$ 1 trilhão ilegalmente por meio de criptomoedas em todo o mundo no ano passado. O número representa um aumento de mais de 160% em relação ao ano anterior. A repórter Gabriela Garcia traz as informações sobre esse levantamento. O estudo foi elaborado pela Chainalysis, líder global em inteligência e investigação em blockchain, e foi divulgado nesta semana. Os resultados revelam a sofisticação e o crescimento de esquemas de lavagem de dinheiro, fraudes digitais e operações de organizações criminosas que utilizam ativos virtuais para dificultar o rastreamento financeiro. Segundo o estudo, essa atividade criminosa teria se profissionalizado especialmente a partir de 2020. Especialistas afirmam que, apesar do volume elevado, o uso ilícito ainda representa uma pequena fração do mercado total de criptomoedas, mas cresce em ritmo acelerado. Como já mostrou a CNN Brasil, facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital e Trem de Aragua já utilizam o mercado de criptoativos para lavar recursos ilícitos. Inclusive, o Brasil é o maior mercado de criptomoedas da América Latina e um dos mais dinâmicos do mundo, segundo o relatório. O estudo sugeriu que o mercado local está sendo integrado a ecossistemas de serviços criminosos mais amplos, como é o caso de redes de lavagem de dinheiro operadas em língua chinesa, principalmente para o tráfico de drogas e operações de fraude. O avanço dessas práticas pressiona órgãos de controle e reforça o debate sobre regulação, rastreabilidade e cooperação internacional. No Brasil, operações recentes da Polícia Federal têm mirado redes criminosas que utilizam criptoativos para ocultar recursos e dificultar o rastreamento financeiro. Além disso, um novo regime de autorização para empresas de criptomoedas entrou em vigor em fevereiro no país e obriga a prestação de informações para o Banco Central sobre essas operações. Para a Chainalysis, os padrões de fluxos ilícitos descritos pelo relatório serão o primeiro teste real desse regime para o Banco Central como supervisor e para as empresas que agora devem detectar e interromper exatamente esse tipo de atividade criminosa. E para entender como funciona esse modelo de lavagem de dinheiro, a gente conversa agora com Caio Mota, arquiteto sênior de soluções da Chainalysis, essa empresa responsável pelo estudo. Caio, boa tarde para você, obrigada aí pela presença, pela disponibilidade para trazer mais detalhes, né? Primeiro, então eu queria começar lhe perguntando que tipo de crimes exatamente a gente está falando, né? E o que leva os criminosos a escolherem a criptomoeda. Boa tarde. Boa tarde, Carol. É um prazer estar falando com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Então, quando a gente fala em termos de tipo de crime, inicialmente até 2020, 2021, a gente tinha uma distribuição muito regular e similar com diferentes tipologias de risco, que iam desde financiamento a terrorismo, golpes, ataques cibernéticos e várias outras também. A gente notou nos últimos tempos que esses tipos de ataques eles vêm se concentrando em 3 vertentes específicas. Sem dúvida, tráfico de drogas e o envolvimento do crime organizado de maneira geral, é um dos 3 tipos de atividade ilícita mais dominantes atualmente, e 2 outros estão associados à lavagem de dinheiro, principalmente ali com algumas organizações que fornecem esse tipo de serviço, e também plataformas ali responsáveis por mecanismos de evasão de sanções, que eu acho que pode ser muito bem explicado pelo contexto geopolítico que a gente vive hoje em dia, com vários conflitos aí, Oriente Médio, Rússia. Então, basicamente, a gente enxerga também essas 3 principais vertentes. Sanções, tráfico de drogas associado a crime organizado e também lavagem de dinheiro. E o que explica esse aumento é uma busca pela sofisticação. Então, as criptomoedas elas possuem algumas características muito específicas. A primeira delas que acaba se tornando atraente para criminosos é o fato de não se existir fronteiras. Então, você pode executar uma transação, por exemplo, a partir de um endereço ou uma carteira, desde o Brasil até qualquer outro país, para qualquer outra pessoa em outro país, fazendo ali uma transação muito rápida e também barata. E além disso, também uma busca por um aumento da eficiência operacional
com redução de custos. Isso é algo que chama muito a atenção do próprio crime organizado mundo afora. É um comportamento que a gente repara em vários outros países e que também se repete no Brasil. Um ponto importante que é interessante a gente ressaltar é que, apesar da atividade ilícita estar crescendo nesse direcionamento com criptoativo, no sentido de uma busca por mais sofisticação, é importante ressaltar também que os criminosos eles acabam abrindo mão do anonimato, porque as criptomoedas elas possuem uma transparência muito grande e essas informações elas permanecem registradas em um livro de registros públicos. Então, desde que forças de segurança possuam conhecimento técnico para conduzir essas investigações e também acesso a essas ferramentas ali que permitem um rastreio mais simplificado, é possível detectar e é por isso que a gente vê resultados como esse mencionado por vocês anteriormente da Polícia Federal e alguns outros recentes também que já foram publicados. Vou chamar aqui para a nossa tela para participar também dessa entrevista o nosso analista de economia, Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde. Uma ótima tarde a ambos. Obrigado pelo espaço aqui para falar sobre criptoativos. Eu queria entender justamente essa questão do anonimato. Hoje, as nossas autoridades estão preparadas? Existe grupo de trabalho dentro da Polícia Federal, dentro da Receita Federal, para estudar os criptoativos, estudar essas ferramentas e buscar por estes criminosos? O que falta para que a gente coloque ali barreiras, para que dinheiro não seja lavado, para que crimes não sejam cometidos utilizando este ambiente digital? Nos Estados Unidos, agora está se estudando a exigência daquele Know Your Client, para que as empresas de cripto, elas saibam e tenham certeza de quem está utilizando contas digitais ou quem está negociando criptoativos. Esse é um caminho, exigir a institucionalização, a regulamentação generalizada das plataformas de cripto, que seria talvez até a contragosto de quem gostava deste mercado lá no comecinho, lá em 2009? Boa tarde, Gabriel. Sem dúvida. Então, a gente nota que aqui no Brasil já estamos caminhando nessa direção. Então, o próprio Banco Central ele já divulgou uma série de regras relacionadas ao processo regulatório. No Brasil, já há alguns anos, as principais plataformas, mesmo sem regulação, elas já desenvolveram um processo de autorregulação. Então, solicitando dados cadastrais de clientes, executando um monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro e também ao combate ao financiamento ao terrorismo, seguindo boas práticas. Mas, naturalmente, é fundamental que exista esse processo regulatório muito bem estabelecido, muito bem documentado, que a gente está nesse processo aqui nesse ano. Acredito que em outubro o processo ali para solicitação de licenças ele encerra de acordo com o prazo definido ali pelo Banco Central. Em termos de forças de segurança, a gente nota também uma evolução muito significativa, tanto no aspecto educacional, tanto quanto no aspecto de acesso a ferramentas, mas também no próprio conhecimento técnico ali para conduzir essas investigações. Sem dúvida, é necessário ainda investir nessa área. O aspecto educacional ele não passa apenas pelas forças de segurança que estão executando investigações na ponta. É fundamental que o Ministério Público, o Judiciário, todos eles estejam envolvidos, porque de fato é toda uma cadeia de processo que é estabelecida, não basta apenas executar ali as operações, é necessário que haja de fato um processo legal por trás disso também, que entenda a tecnologia, que saiba exatamente como essas transações elas operam, como elas funcionam e por que na realidade a gente tem atividade ilícita associada a criptoativos. Então eu entendo, eu enxergo que nós sim estamos nesse caminho. Sem dúvida, essa exigência que foi estabelecida pelo governo americano é algo necessário. A gente já tem na Europa também a própria MiCA, que está se finalizando ali o processo de implementação. Na realidade, ela já foi implementada e vai se iniciar, acredito que agora em julho, na primeira semana de julho, vai ser definido então o processo regulatório. Então, no fim das contas, eu acho que o caminho, sem dúvida, é esse. É passar por um processo regulatório muito bem definido, muito claro, onde as regras ali vão ser estabelecidas. E, Caio, o uso de criptomoedas indica, então, um amadurecimento do crime organizado, que está ficando cada vez mais digital, se é que a gente pode falar assim? Sem dúvida, Carol. É algo fundamental para essas organizações aumentar a eficiência operacional e buscar, de fato, reduzir os custos de operação também. E, além disso, tem toda uma busca por aumentar essa influência em operações internacionais. Então, partindo desse princípio, a utilização dos criptoativos facilita e muito esse processo. Então, esse grau de sofisticação passa por esse interesse das organizações, mas, além disso, também pela própria integração com alguns mecanismos estrangeiros que já operam facilmente ali com diversas outras tipologias de risco. Então, um grande exemplo disso seriam essas redes de lavagem de dinheiro de linguagem de idioma chinês. Então, são redes ali que eles facilitam grupos profissionais de lavagem de dinheiro utilizando criptoativos
criptoativos que utilizam mecanismos muito sofisticados e muito profissionais, e eles basicamente limpam ali, lavam dinheiro, ou tentam lavar dinheiro para qualquer organização criminosa, para qualquer grupo independente ali de qual é a modalidade de crime que eles estão executando. Então, a partir dessa industrialização do crime, a gente nota essa profissionalização, essa busca e demanda, e além disso, claro, também até o outro ponto que eu comentei anteriormente, que é essa presença mais forte regulatória de diversos organismos internacionais, fazendo com que países sejam sancionados, empresas, pessoas. Então, essa busca também para evadir sanções é algo que faz parte desse contexto. Então, diante de tudo isso, esse grau de sofisticação ele cresce e, com isso, a utilização de criptomoedas também. Mas, como eu comentei anteriormente, é muito importante reforçar que, a partir do momento que essas organizações elas usam os criptoativos para reduzir seus custos e aumentar a sua eficiência, eles também estão abrindo mão do seu anonimato. Porque, independente de processo regulatório vigente, as investigações elas são conduzidas e o processo de rastreamento de criptoativos ele pode ser executado desde que, claro, forças de segurança ali possuam um conhecimento adequado para fazê-lo. Caio, a gente no mercado tradicional, normal, bancos, dinheiro fiduciário, moeda, real, dólar, você consegue ir lá e bloquear o dinheiro que está na conta de um banco, talvez, que está sendo utilizado esse dinheiro por uma associação criminosa. Isso acontece com o cripto? A gente tem como bloquear esse dinheiro? Ou é até mais fácil, o criptoativo ele não é o fim, ele é só um caminho para o criminoso lavar o dinheiro e o dinheiro eventualmente volta para o mundo normal, aqui tradicional, que é o da moeda fiduciária? Não, essa é uma excelente pergunta, porque as criptomoedas podem ser o meio ou podem ser o fim. Mas respondendo ao teu primeiro ponto, sem dúvida. Então, se a gente fala, por exemplo, dessas exchanges ou corretoras centralizadas, caso haja uma solicitação judicial, ela pode sim executar um congelamento, porque a custódia dos ativos, apesar de serem controlados pelo usuário, pelo cliente, né, daquela plataforma, a custódia dos ativos pertence àquela corretora. Então, da mesma forma que um banco ele pode executar um congelamento de ativos, a corretora também pode, ela também tem esse poder. E existem diversos exemplos onde esse mecanismo ali ele foi utilizado por forças de segurança. Mas, além disso, os próprios criptoativos também permitem uma série de outros mecanismos para executar congelamentos. Dois que eu vou mencionar aqui para vocês. O primeiro é um exemplo bem interessante de um caso, uma operação realizada pela Polícia Civil de Santa Catarina na semana passada, onde eles conseguiram ali identificar uma carteira fria na casa de um suspeito, e ali constava cerca de R$500 mil que estavam relacionados ali a fraudes e também a lavagem de dinheiro. Então eles conseguiram executar esse congelamento ali de R$500 mil a partir da identificação de uma carteira fria, que passa pelo processo educacional que eu comentei anteriormente. E existe também uma outra possibilidade, que já foi executada em diversos casos, inclusive no Brasil, que são os emissores de moedas estáveis que podem executar um congelamento a partir de uma solicitação também de autoridades policiais. Então, existem diversos mecanismos que facilitam esse processo de congelamento. E em relação ao outro ponto que você levantou, Gabriel, os criptoativos eles podem ser utilizados como um fim, tá certo? Já que hoje em dia você consegue adquirir bens, imóveis e várias outras coisas com os próprios criptoativos, além de mantê-los também sob custódia, até como um processo de valorização, uma custódia de ativos e investimento, mas é possível também ser utilizado como esse meio para participar ou fazer parte ali do processo de lavagem de dinheiro. Então, esses dois meios, esses dois princípios, né, tanto de meio como fim, eles se encaixam também para os criptoativos. Nós conversamos com Caio Mota, arquiteto sênior de soluções da Chainalysis. Caio, muito obrigada pela sua participação. Também agradeço o nosso analista de economia, Gabriel Monteiro. Gente, boa tarde para vocês. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado, Carol.